Olá, meu nome é Paulo Roberto e hoje irei relatar a pior história da minha vida. Em um certo final de semana, eu estava indo para a casa dos meus avós, no interior. Eles moravam em uma espécie de sítio, mas que na verdade não era um sítio. Era um bairro em uma área rural daquela pequena cidade. Quando eu cheguei, avistei uma casa um pouco distante, que parecia totalmente acabada. Perguntei aos meus avós de quem era aquele imóvel, mas no mesmo instante, eles ficaram sérios e não me falaram nada. O que me deixou ainda mais curioso. Eles tentaram mudar de assunto, mas eu não queria. Então, depois de algum tempo, eles resolveram falar. E foi o que se tornou a pior coisa da minha vida. Eles me contaram que naquela casa tinha acontecido alguns assassinatos envolvendo uma família composta de um casal e 2 filhos. Logo após o nascimento do segundo filho, a mãe começa a agir de maneira estranha e agressiva. Segundo minha avó, o marido ainda tentou falar com ela, tentar achar alguma solução para o problema. Mas parecia que não era a esposa dele falando. Parecia outra coisa. Ele conversou com alguns amigos sobre esses acontecimentos. E então a esposa passou a quebrar os móveis e agredir a ele e aos 2 filhos. Ele estava pensando em se mudar. Porém, uma noite antes da mudança, ele acordou com os gritos dos filhos e quando desceu, viu que sua esposa estava cheia de sangue do filho menor. Após os filhos, foi a vez do marido. Ninguém saiu vivo daquela casa. Eu fiquei muito horrorizado com aquela história. Meus avós pediram para que eu não me aproximasse da casa. E se ouvisse algum som de grito ao redor, que não me importasse e saísse de perto. E naquela mesma noite, lá do meu quarto, eu comecei a escutar alguns gritos. Mas como eles pediram, eu não me importei e voltei a dormir. No meio da madrugada, acordei novamente com uma voz pedindo socorro. Eu não consegui resistir e fui olhar o que estava acontecendo. Ao chegar próximo da casa, senti um ar sombrio e comecei a ouvir um choro de bebê. Corri para olhar pela janela. Entretanto, não vi nada. Arrombei a porta e entrei naquela maldita casa. E foi aí que o pesadelo começou. Avistei uma mulher, porém, sua sombra estava esquisita. Parecia um animal. Me desesperei e foi aí que percebi que era ela quem estava pedindo socorro. Saí daquela casa correndo, mas quando eu estava me aproximando da casa de meus avós, fui puxado e jogado como um boneco. Senti uma dor imensa,
como se várias agulhas estivessem sendo enfiadas, todas de uma vez no meu braço. Quando olhei próximo ao meu ombro, vi que tinha uma mordida, como a de um cachorro enorme. Comecei a gritar e a correr. Parecia que quanto mais eu corria, mais longe da casa dos meus avós eu ficava. Mas depois de horas, finalmente eu consegui entrar nela. Pensei que estivesse a salvo, mas o pesadelo só piorou. Comecei a ter visões estranhas com aquela mulher. Meus avós haviam sumido. Parecia que a realidade estava distorcida. O que era uma casa alegre e feliz se tornou uma casa horrenda. Quanto mais o tempo passava, mais piorava. Eu me sentia vigiada e controlada por alguém. Quando acordei no dia seguinte, achei que tudo havia sido um pesadelo. Mas percebi que aquela mordida continuava no meu braço. Ouvi um som agudo vindo da frente da casa. Era a polícia, dizendo para que eu me entregasse, pois os meus avós haviam sido encontrados em um estado que vocês já podem imaginar. Eles estavam como se tivessem sido atacados por algum animal. Olhei para a casa e vi a família toda do lado de fora me olhando. Eu não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. Eu acabei indo com os policiais, mas depois da perícia, foi constatado que eu não tinha nada a ver com aquilo. Tentei contar aos policiais o que havia acontecido na noite anterior, mas quando a polícia investigou aquela casa, constataram que ela não passava de uma casa abandonada e que estava trancada há muito tempo. No entanto, até hoje, não descobriram o que ou quem fez aquilo com os meus avós. E eu não sei como conseguir escapar vivo de toda aquela situação. Boa noite.